Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Adriana, nós vamos dar continuidade ao módulo 4, falando sobre notação científica. Bom, vamos lá. Aí na página 117 do livro de vocês, nós temos o seguinte: a notação científica consiste em representar um número racional através de um produto de dois fatores, sendo eles um número racional maior ou igual a 1 e menor que 10, e o outro uma potência de 10 com expoente positivo ou negativo. Então vamos lá. O que é a notação científica? A notação científica é a representação de um outro número. Então, o número representado em notação científica, ele é representado como multiplicação de dois números. Um deles, que aqui eu coloquei como x, ele pode ser um número maior ou igual a 1, então pode ser 1, 2, 3 e assim por diante, e menor do que 10. Esse número ele vai ser multiplicado por uma potência de base 10. Cujo expoente vai ser positivo ou negativo, tudo bem? Aí nós temos, logo abaixo, se x, ou seja, se o primeiro número que está sendo multiplicado pela potência de base 10 for um número decimal, a gente só pode utilizar até duas casas decimais, tudo bem? Então, por exemplo, se eu tiver 2,783, eu só posso utilizar 2,78. Eu vou descartar o número 3, utilizando, é claro, os critérios de arredondamento, que nós vamos ver logo mais, beleza? Na página seguinte, página 118, nós temos aí 3 casos para utilizar, ou melhor dizendo, para escrever um número em notação científica. Então, antes de escrever um número em notação científica, primeiro nós devemos analisar como este número é. Então, primeiro retângulo, vocês têm aí um retângulo em azul e diz o seguinte: para números inteiros maiores ou iguais a 10. Então, números inteiros, aqueles números que não têm vírgula, representam quantidades inteiras. Maiores ou iguais a 10 pode ser 10, 11, 1000, 1 milhão, coisas do tipo, tudo bem? Então, quando nós temos números desse tipo, como nós devemos proceder? Está escrito aí, prestem bastante atenção. Colocamos a vírgula entre o primeiro e o segundo algarismo, da esquerda para a direita. E o expoente do 10 é positivo, sendo igual à quantidade de casas depois da vírgula. Vamos lá? Temos aí alguns exemplos. Então, o primeiro número é o número 640 mil. Então, 640 mil. Se nós analisarmos, ele é um número maior do que 10. Então, eu vou escrevê-lo em notação científica. A notação científica surgiu com o intuito de melhorar a escrita do número para que os cientistas que trabalham com números de valores muito altos ou muito baixos possam aí compreender melhor a leitura do número ao analisá-lo. Aí nós temos, o que eu tenho que fazer? Colocar a vírgula entre o primeiro e o segundo número. Então, entre o primeiro e segundo algarismo, é entre o 6 e o 4. Então, é como se eu colocasse a vírgula. Então, vai ficar isso aqui. 640 mil. Coloco a vírgula entre o primeiro e segundo algarismo. Entre o primeiro e segundo é entre o 6 e o 4. E o expoente do 10 é positivo. Então, isso aqui vai ser vezes 10. O expoente vai ser igual à quantidade de algarismos que nós temos depois da vírgula. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu expoente vai ser 5. Lembram do que foi falado lá no começo? Uma escrita em número decimal, se for um número decimal não, em notação científica, se for um número decimal, eu só posso ter duas casas decimais. Aí eu vou utilizar os critérios de arredondamento.
Então, 6,40 mil. Então, como aqui eu já tenho zero, eu posso descartar todos os outros. Vai ficar apenas 6,4 vezes 10 elevado à quinta potência. Esta é a representação do número 640 mil em notação científica. Um outro exemplo, 52 mil. O que eu tenho que fazer? Colocar a vírgula entre o primeiro e segundo algarismo, porque eu tenho um número maior do que 10. Então, vai ficar 5,2 mil vezes 10, sempre é um número vezes uma potência de base 10. Nesse caso, meu expoente é positivo, não posso esquecer. E o número que eu coloco no expoente é igual à quantidade de algarismos que eu tenho após a vírgula, ou seja, à direita da vírgula. Então, 1, 2, 3, 4. Então, elevado à quarta potência. A partir daí, a parte decimal eu só posso ter até 2 algarismos. Então, eu vou retirar todos os zeros. Então, este número escrito em notação científica, 5,2 elevado à quarta potência. Tudo bem? Um outro exemplo é o número 35. Então, número 35, escrito em notação científica, lembra? Tem que ser um número menor do que 10. 35 não é menor do que 10. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar a vírgula entre o primeiro e segundo algarismo. Então, vai ficar 3,5 vezes uma potência de base 10. O expoente do 10 é igual à quantidade de algarismos que eu tenho após a vírgula. Nesse caso, eu só tenho um algarismo. Então, eu venho aqui. Opa, o meu número só tem uma casa decimal. Então, ele já está escrito em notação científica. Não preciso fazer mais nada. Aí, nós temos um outro exemplo, que é 563.800. O que nós temos que fazer nesse caso? É um número inteiro maior do que 10. Escrevo o número, coloco a vírgula entre o primeiro e segundo algarismo. Então, vai ficar 5,63.800 vezes 10. O expoente do 10 é igual à quantidade de algarismos que eu tenho após a vírgula. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E agora, não posso esquecer, o primeiro número que está sendo representado por x só pode ter 2 casas decimais. Então, vai ficar, por critérios de arredondamento, eu mantenho 3 ou aumento para 4. Lembram? Critérios de arredondamento. Se o número que vier a seguir for de 0 a 4, nós mantemos. Se for de 5 a 9, aumenta. Então, o número 8, ele está entre 5 e 9. Ele é maior do que 4. Então, eu vou aumentar no algarismo 3. Então, a ideia é, eu mantenho 63 ou aumento para 64? Então, eu vou aumentar para 64, por critérios de arredondamento. Vezes 10 elevado à quinta potência. Tenho aqui a representação do meu número em notação científica. E depois, por último, eu tenho o número 234. Mesma ideia. Coloco a vírgula entre o primeiro e segundo algarismo, entre o primeiro e segundo, entre o 2 e 3. Vezes 10, então é vezes uma potência de base 10. E o expoente do número 10 é igual à quantidade de algarismos que nós temos depois da vírgula, e ele é positivo. Então, eu só tenho 2 casas decimais no meu número, então ele já está escrito em notação científica, tudo bem? Aí nós temos a segunda parte, diz o seguinte: na mesma página 118, logo abaixo nós temos para um número decimal maior ou igual a 10. Então, o número decimal, nós já sabemos que vai ser um número com vírgula.
O que diz? Posicionamos a vírgula entre o primeiro e o segundo algarismo do número. E o expoente do 10 é positivo, sendo igual à quantidade de casas deslocadas à esquerda pela vírgula. Então, vamos lá. Por exemplo, nós temos aí o número 7.356,7. Então, eu tenho isso aqui, 7.356,7. Coloquei a vírgula ali bem pequenininha, só para vocês saberem que ela está por ali. Então, vamos lá. Diz o seguinte, ó. Posicionamos a vírgula entre o primeiro e segundo algarismo. Então, sempre que nós tivermos um número maior ou igual a 10, nós vamos proceder da mesma forma, tudo bem? Aí nós temos entre o primeiro e o segundo, entre 7 e 3. Coloquei aqui a minha vírgula. A ideia é verificar quantas casas a vírgula deslocou. Então, ela estava atrás do 6, ó. 1, 2, 3. Deslocou 3 casas. Ou também, para não confundir, eu posso deixar aqui só marcado onde ela estava e verifico para onde ela foi. Então, aqui é a ideia, ó. Quantas casas decimais ela deslocou? Ou entre a vírgula que eu coloquei e a vírgula que havia, existem quantos algarismos? É esta a ideia. Então, é esse número multiplicado por uma potência de base 10. O expoente é um número positivo igual à quantidade de casas que a vírgula deslocou. Nesse caso, foram 3 casas. E agora, acontece o seguinte. No meu número decimal tem 4 casas, só posso ter 2, não posso esquecer. Então, eu tenho que arredondar esse número. Vou verificar. Vai ficar 7,35 ou eu vou aumentar para 36? Vou verificar. Depois do 5, quem vem? O 6. 6 é maior do que 4, então eu tenho que aumentar uma unidade no 35. Vai ficar 7,36 vezes 10 elevado ao cubo. Tudo bem? Aí, nós temos outros exemplos ainda na página 118. Então, na página 118, outros exemplos. Tem o número 256,2. Então, lembra, primeira ideia, colocar a vírgula entre o primeiro e segundo algarismo. Então, eu escrevo novamente o número. Entre o primeiro e o segundo, vai ficar entre o 2 e o 5. A partir daí, eu vou verificar quantas casas decimais a vírgula deslocou. Então, ela estava atrás do 6 e veio para parar na frente do 5, ou entre 2 e 5. Então, ela deslocou 1, 2 casas. Então, vai ser multiplicado por 10. O expoente é igual à quantidade de casas que a vírgula deslocou, ou seja, 2. E esse expoente é um número positivo, não posso esquecer. Depois o exemplo B é 52,7. Novamente, primeira ideia, coloco a vírgula entre o primeiro e segundo algarismo. Então, basicamente a mesma coisa. Vai ficar 5. Entre o primeiro e segundo, vai ficar entre 5 e 2. Sempre multiplicado por uma potência de base 10. E o expoente é igual à quantidade de casas decimais que a vírgula deslocou e é um número positivo. Então, saiu desta posição e veio para esta. Só houve deslocamento de uma casa decimal. Então, é elevado à primeira potência. Como nós temos apenas 2 casas decimais, o nosso número já está escrito em notação científica, tudo bem? Lembrando que quando o expoente é 1, não há necessidade de colocar esse número 1. Outros exemplos, ainda na página 118. Então, nós temos
o número 20.045,89. Lembram? Coloco a vírgula entre o primeiro e segundo algarismo. Entre o primeiro e segundo algarismo é entre 2 e 0, multiplicado por uma potência de base 10. Essa potência de base 10, o expoente desse 10 é igual à quantidade de casas decimais que a vírgula deslocou da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4. E esse expoente é positivo. Agora nós vamos analisar. Só posso ter duas casas decimais. Então, eu mantenho 2,0 ou aumento para 2,01. É essa a ideia. Logo após a segunda casa decimal, vem o número 4. De 0 a 4, nós vamos manter. A gente só aumenta uma unidade quando for maior do que 4. Então, vai ficar 2,0 ou simplesmente 2 vezes 10 elevado à quarta potência. Ou também poderia ser 2,0. Por quê? 2,0 ou simplesmente 2 é a mesma coisa, representa o mesmo valor, tudo bem? E o último exemplo, nós temos o número 7.618,5. Mesma coisa, coloco a vírgula entre o primeiro e segundo algarismo. Então, eu copio novamente esse número com todos os algarismos. Entre o primeiro e segundo, primeiro é o 7, segundo é o 6. Entre eles, vai ficar entre 7 e 6. Vezes 10 elevado a um expoente positivo. Que número eu coloco no expoente? A quantidade de algarismos que a vírgula deslocou. Então, eu tenho 1, 2, 3 algarismos ela deslocou da direita para a esquerda. Então, vai ser expoente 3. Agora, eu preciso organizar a minha resposta, porque eu só posso ter duas casas decimais. Vou analisar. Vai ficar 7,61 ou eu aumento para 62? Vou verificar depois do 1 quem vem. Se for de 0 a 4, mantém. Se for maior do que 4, aumenta. Depois do 1, vem o 8. O 8 é maior do que 4, então eu vou aumentar uma unidade. Vai ficar 7,62 vezes 10 elevado ao cubo. Tudo bem? Na página 119, nós temos aí uma última ideia de como representar um número decimal. Ou decimal não, em notação científica, me perdoe. Então, nós temos, para os números maiores que 0 e menores que 1, lembrando que nós só estamos considerando os valores absolutos do número. Então, nós estamos falando de 0, alguma coisa. Então, o número que vai do 0, alguma coisa e não chega até 1, como eu vou proceder? Posicionamos a vírgula depois do primeiro algarismo não nulo, ou seja, do primeiro algarismo que não seja o 0. Posicionamos a vírgula depois do primeiro algarismo não nulo à direita e o expoente do 10 é negativo, ou seja, quando eu tenho 0, alguma coisa, o expoente vai ser negativo. Quando eu tenho números maiores do que 1 inteiro, o expoente é positivo, tudo bem? Números maiores que 10, expoente positivo. Números menores do que 1, expoente negativo, quando eu tenho 0, alguma coisa. Sendo que esse expoente, além de ser negativo, ele é igual à quantidade de casas decimais que a vírgula deslocou para a direita. Quando a gente tinha um número maior do que 10,
A vírgula deslocava para a esquerda, agora a vírgula desloca para a direita. Tudo bem? Vamos lá ver alguns exemplos. 0,0032. O que ele diz? Colocamos a vírgula logo após o primeiro número não nulo. Então, eu vou analisar. Qual é o primeiro número que apareceu diferente de 0? É o 3. Então, a vírgula ela tem que ser posicionada logo após o 3. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4. A vírgula ela vem logo após o número não nulo, então é logo após o 3. Mesma ideia, vezes uma potência de base 10. E agora o expoente negativo, não posso esquecer. Menos. Então, quanto é expoente? Aqui. A quantidade de algarismos que a vírgula deslocou da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4. Então, o expoente é menos 4. É claro que se for para escrever esse monte de zero, não me ajuda a notação científica. Então, eu vou pegar apenas a parte não nula. Então, vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a menos 4. Essa é a ideia. Um outro exemplo, 0,0005. Mesma coisa. Qual é o primeiro número diferente de 0? É o 5. Então, eu tenho 0, 0, 0, 0. Então, a vírgula ela vai após o número 5,10. O expoente, nesse caso, quando eu tenho 0, alguma coisa, é negativo, não posso esquecer. Expoente negativo e o número que vai no expoente é igual à quantidade de algarismos que eu desloquei a vírgula da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o expoente é menos 5. Então, aqui, como eu não tenho nada após o número 5, então, em notação científica, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 5 negativo. Tudo bem? Aí, nós temos outros exemplos. Zero vírgula 0, 1, 2, 3, 4. Então, mesma ideia. A vírgula eu coloco logo após o primeiro número não nulo. Nesse caso é o número 1. Então, vai ficar 0, 1, 2, 3, 4. Logo após o número 1 vezes 10. Nesse caso, também não posso esquecer que o meu expoente é negativo. E o número que eu coloco no expoente é igual à quantidade de algarismos que a vírgula deslocou da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. Então, é elevado a menos 4. Como em notação científica a gente não pode deixar 3 casas decimais só 2, eu tenho que retirar uma. Então, eu vou verificar. Eu mantenho 1,23 ou eu aumento para 1,24? É essa a ideia. Então, eu vou manter 1,23. Por quê? Logo após o número 3, ou logo após o 23, vem o 4. Até o número 4 a gente mantém. Vezes 10 elevado ao expoente 4 negativo. E por último, nós temos aí o último exemplo da página 119. 0, deixa eu contar aqui. São 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4.786. A mesma ideia. Eu coloco a vírgula entre o primeiro e segundo algarismo. Não, falei errado. Coloco a vírgula logo após o primeiro algarismo diferente de 0. Quem é o primeiro? O 4.
Então, eu já posso fazer aqui direto, ó, 4,786 vezes 10. O expoente, como eu tenho um número menor do que um inteiro, vai ser negativo, não posso esquecer, 0, alguma coisa é menor do que 1. E o número que eu coloco no expoente vai ser igual à quantidade de casas decimais que a vírgula deslocou. Então, ela saiu aqui, ó, de trás do primeiro zero e foi para trás do 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Então, o expoente é menos 8. Tenho que ter o cuidado. Não posso deixar 3 números na parte decimal. Só posso até 2. Pode 1? Pode. Pode nenhum? Também. Pode 2? Sim. Pode 3? Não. Só até 2. Então, arredondando esse número, vou verificar. Vai ficar 4,78 ou eu aumento para 4,79? Quem vem depois do 78? Logo após, tem o algarismo 6. Ele é maior do que 4, então eu vou aumentar para 79. Então, 4,79 vezes 10 elevado a menos 8. Tudo bem? Então, entenderam? Um número escrito em notação científica é um número escrito como multiplicação de outros dois. Quem são esses dois outros números? O primeiro número é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. E o segundo é uma potência de base 10. Então, só retomando, se eu tiver este número aqui, R$785.600.000. Vou escrever em notação científica. Ele é um número inteiro e ele é maior do que 10. Então, eu tenho que fazer o quê? Colocar a vírgula entre o primeiro e o segundo algarismo. Já posso fazer direto. Entre o primeiro e o segundo, vai ficar 7,85. Aí, nós vamos analisar. 7,85 e depois eu ainda tenho aqui, né, estes outros algarismos. Só que eu já vou fazer direto. Então, 7,85. Vou analisar. Eu mantenho 85 ou eu aumento para 86? Vem aqui, ó. Depois do 5, eu tenho 6. Então, quando eu tenho um número maior do que 4, eu aumento. Então, não vai ficar 7,85. Vai ficar 7,86. Então, esse é o número que vai no lugar do x vezes 10. Nesse caso, eu tenho um número inteiro maior do que 10, o expoente é positivo. E o número que vai no expoente é igual à quantidade de algarismos que eu tenho após a vírgula. Então, se eu for analisar, a vírgula foi colocada logo após o 7. Então, quantos algarismos sobraram? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o expoente, nesse caso, é 8. É esta a ideia. E se eu tiver o número 234,813. Como que eu faço? Mesma ideia, eu tenho um número maior do que 10. Sempre que eu tenho um número maior do que 10, a vírgula é entre o primeiro e segundo algarismo. Então, eu venho aqui, ó, 2,34. Porque entre o primeiro e o segundo é o 2 e 3. Aí eu vou analisar. Eu mantenho 34 ou eu aumento para 35? Como logo após o 34 vem o número 8, eu vou aumentar uma unidade. Vai ficar 35 vezes 10. E o expoente do 10 é igual à quantidade de casas decimais que eu desloquei da direita para a esquerda. Desloquei apenas 2 casas decimais. Como é um número maior do que 10, o meu expoente é positivo, elevado ao quadrado. E se eu tiver isso aqui,
Mesma ideia. Primeira coisa, nós vamos colocar a vírgula no primeiro número diferente de zero que aparecer. Então, eu analiso o número, o primeiro foi o 1, então a vírgula vem logo após o 1. Então, é 1,23 vezes 10. Quando eu tenho um número menor do que o inteiro, que é 0, alguma coisa, o expoente é negativo, não posso esquecer. Expoente negativo, e o número que vai no expoente é igual à quantidade de casas decimais que a vírgula deslocou. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu expoente vai ser menos 6. É essa a ideia. Como eu só tenho dois números na parte decimal, só dois algarismos, eu mantenho como está. Tudo bem? Espero que tenham entendido e vocês irão responder os exercícios da página 120. Então, responder. Página 120 e 121. Tudo bem? Então, assim, façam com bastante cuidado, bastante atenção. Espero que vocês realmente tenham comprometimento de estar realizando essas atividades e nos encontramos na nossa próxima aula ao vivo, em que estaremos aí debatendo sobre o assunto. Anotem todas as dúvidas que houver para que a gente possa estar aí tentando esclarecer durante a nossa aula ao vivo. Tudo bem? Beijos, até a próxima aula!